Muitas lendas e mistérios acabam surgindo através de amigos que se reuniram para uma pescaria, outros que decidiram ir acampar no meio do mato, ou simplesmente uma visita ao sítio de um parente. Hoje aqui em Vídeo Mistério nós contaremos uma outra história de três homens simples que decidiram se aventurar pelo mato para curtir um feriado e acabaram se deparando com uma situação que eu acabei comparando inclusive com os ocorridos que nós tivemos no filme A Bruxa de Blair. Eu estou comparando lá, o primeiro de 1999. Apesar de os fatos não terem nada a ver com o tal found footage e não ter sido registrado por câmeras, mas sim através dos relatos que acabaram se desenvolvendo através da região e chegando inclusive ao meu conhecimento, então eu decidi aqui, além de compará-lo ao filme, contando a seguir esse que eu considero, pelo menos na minha opinião, a Bruxa de Blair do Brasil. Fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. O fato que iremos relatar nessa matéria o chamamos de Bruxa de Blair do Brasil, por suas características muito parecidas com as mostradas no filme A Bruxa de Blair de 1999. Porém, o relato ocorreu em 1981, quando três amigos saíram para pescar em um pequeno riacho nas proximidades da Estrada do Sal. Um local verdadeiramente sinistro, localizado entre as cidades de Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, no interior de São Paulo. Abrindo um rápido parênteses, relatamos que as lendas dessa estrada estão em um especial que estamos linkando aqui nos cards nesse momento, para quem tiver curiosidade de assistir depois. Porém, aqui em nossa história, tudo começou a acontecer na manhã do feriado de 7 de setembro de 1981, quando três amigos, sitiantes de origem humilde, Pedro Paulo, que na época tinha 27 anos, João Alberto, de 30, e Zé Malaquias, de 25, saíram de suas casas, no município de Mogi das Cruzes, para curtirem um feriado de muito sol e pescaria. Seguiram rumo ao bairro chamado de Varinhas, que fica nas proximidades dessa tal Estrada do Sal. E no meio do caminho avistaram um caboclo, onde lhe perguntaram onde ficava aquele tal riacho que era tão falado entre todos que tanto peixe oferecia para os pescadores. O homem simples respondeu. Disse que era melhor seguirem pela região baixa, pois na região alta existia uma história de uma maldição indígena que fazia com que as pessoas que ali fossem desaparecessem pelo mato. Assim, o tal homem virou as costas e foi embora. João Alberto, o mais velho da turma, deu aquela gargalhada dizendo: "Pessoal, vamos pela parte alta, afinal de contas, por lá a margem com certeza é mais larga e deve ter muito, mas muito mais peixes. Esse camarada aí deve estar com a cara cheia de cachaça já essa hora." Assim os amigos seguiram pelo mato. 40 minutos depois de uma boa caminhada, Zé Malaquias foi o primeiro a correr e se jogar na água, quando avistaram o riacho. Já era perto de 10h30 da manhã. Ali eles ficaram até por volta de 3 horas da tarde. E lá pelas 3 e tantas, João Alberto percebeu que as horas estavam passando e decidiu apressar os colegas para juntarem as coisas, também com os peixes que tinham pego, para que voltassem antes do anoitecer. Assim, os três amigos partiram de volta,
passando por uma enorme clareira bem no meio do mato. Mas, meia hora depois de caminhada, João chamou a atenção dos outros dois, observando que a estrada nunca chegava e parecia bem mais distante do que na ida. Depois de muito andarem, chegaram novamente a uma clareira, quando Zé Malaquias soltou a seguinte frase, muito exausto pela caminhada: "Gente, essa não é a mesma clareira em que passamos meia hora atrás? Será que eu estou ficando louco ou é impressão minha?" E João reforçou em sua fala: "Olha, Zé, além de tudo, estou escutando o som do rio, aqui bem pertinho de nós." Logo em seguida, ambos olharam o relógio e perceberam que já eram quase 6 horas e o sol começava a se pôr. Pedro retrucou, já até certo ponto desesperado, apressando os amigos, dizendo: Vamos embora. Chega de prosa. Não quero passar a noite nesse matão, não. Bora, pessoal, bora." Assim seguiram em caminhada por mais 20 minutos. A noite já tinha caído, deixando-os em uma completa penumbra junto à relva que o cercava. Pedro, por precaução, tinha levado uma lanterna, uma espécie de farolete, e acendeu, dizendo: "Sem chance, cambada. Vamos ter que acender uma fogueira e ficar por aqui. Temos que nos prevenir. Afinal de contas, deve ter onça, cobra e muito bicho nesse mato fechado aí pela frente." João Alberto, a princípio, discordou e deu origem a um bate-boca entre os três. Mas, de repente, foram interrompidos com um som vindo por trás de algumas árvores que estavam logo à sua frente. Parecia algo como o sussurrar alto de uma mulher que cantarolava em palavras de uma língua muito estranha e desconhecida. Foi quando João disse: "Oxe, cala a boca, peãozada. Vocês estão escutando? Deve ter gente aí atrás de nós." Um silêncio de quase 5 minutos interrompeu a discussão dos três, quando, atônitos, tiveram a impressão de estarem sendo observados. O sussurro aumentava e diminuía atrás das árvores, quando Zé Malaquias interrompeu o silêncio dizendo: "Vamos voltar para trás e acender um fogo na clareira, que está mais ou menos ali, uns 10 minutos atrás de nós. Afinal de contas, gente, quando clarear, nós tocamos para a cidade." Assim o fizeram, voltaram a tal clareira e fizeram uma grande fogueira, se acomodando meio a troncos de árvores quebrados que se espalhavam por ali. Os três, obviamente, se lembraram da história que o caboclo tinham lhes contado na estrada. Mas, no entanto, nenhum deles teve sequer a coragem de mencionar durante a prosa antes de dormir. João Alberto, que mal conseguiu pregar os olhos, já estava de pé há 5 horas. Tomou um gole d'água de seu cantil, quando, ao se virar, percebeu que algo estava errado. Ou melhor, faltando. As mochilas, as varas de pescar e o saco de peixes tinham desaparecido. Imediatamente acordou os amigos, desesperado, contando o que tinha ocorrido, quando Pedro sacou um canivete da cintura e disse: "Cês estão é de brincadeira, né? Deve ter algum cabra safado querendo pregar uma peça em nós. Alguém que deve morar com certeza nessas bandas e tá de zóio em todo mundo aqui. Vamos é sair daqui logo, cambada." Assim partiram por volta de 6 horas da manhã, quando clareou de uma vez por todas o dia. Andaram quase meia hora, quando João Alberto disse: "Danou-se, tamo é perdido nesse mundão, gente. Já estamos andando para todo lado e nada. Deveríamos era ter trazido uma bússola." Zé Malaquias, que ainda tentava manter o bom humor, retrucou: "Cê tá é louco, amigo. Isso é coisa de filme.
3 cabra macho não conseguir sair desse mato é ruim, hein? Continuaram a andar por mais algumas horas quando a fome começou a bater. Sem peixes para assar, Pedro lembrou que tinha umas castanhas no bolso e foi logo dividindo com os companheiros. Já era quase meio-dia, quando de repente notaram um riacho, mas a paisagem era exatamente, ou melhor dizendo, era o mesmo local que estiveram pescando. E Zé Malaquias soltou a seguinte frase: "Diacho, estamos andando em círculos. Só pode. Andamos e saímos do mesmo lugar." Já exaustos, descansaram um pouco e quando foram ver, já era por volta de 4 horas da tarde. Então Pedro disse: "Não vai ter jeito. Melhor irmos amanhã cedo. A noite está chegando de novo, gente. Aqui pelo menos temos água e ali na frente tá a tal clareira, com a nossa fogueira que já está mais ou menos pronta." Exaustos de tanto andar e com os pés cheios de bolhas, descansaram ali mesmo. Pegaram um sono sem sequer lembrar de acender a fogueira. E por volta de umas 10 da noite, Zé Malaquias acordou com o mesmo sussurro que estavam escutando antes, vindo novamente na direção das árvores. Rapidamente acordou os colegas, que correram a acender o fogo, e Pedro indagou: "Vocês estão ouvindo, né? Deve ser a mesma pessoa que nos roubou e está querendo nos assustar." João gritou alto, em tom intimidador, para quem quiser que estivesse ali à espreita. O barulho cessou, mas os 3 permaneceram em silêncio. Mal conseguiram cochilar e descansar, pois de uma em uma hora o barulho dos sussurros parecia voltar, dessa vez mais distante, porém como se fosse agora mais de uma voz sussurrando. Talvez, como relataram anos mais tarde, 3 ou 4 vozes juntas. Quando tudo já parecia mais do que sinistro e assustador, por volta das 3 da manhã, uma leve garoa diminuiu o fogo, quando uma densa neblina começou a cair depois. Algo bem típico da região. E com a neblina, todos começaram a escutar pequenos gemidos e sussurros diferentes daquela outra vez, muito mais próximos e ainda mais assustadores. Zé queria sair dali e correr para o mato, mas foi impedido pelos amigos, que o seguraram pelo braço, o assegurando que naquele momento não seria nada, mas nada seguro deixar a clareira. Devido a essa forte neblina, demorou muito mais para clarear o dia. Já era 9 de setembro e faziam 2 dias que estavam perdidos no mato. Pedro Paulo, que era bem religioso, sacou um rosário que sempre carregava consigo e começou a rezar enquanto se retirava junto com os outros do local. Assim, meio à bruma e andando para lá e para cá no meio do mato, se aventuraram novamente com a esperança de encontrar o caminho de volta. E quando Pedro terminou de rezar meia caminhada, perguntou para João Alberto, que estava próximo a ele, onde estava Zé Malaquias. E de pronto o companheiro respondeu: "Tá aqui, homem, bem do meu lado, não tá vendo não?" Mas para espanto, quando ele se virou, Zé não estava mais ali. E assim começou a gritar desesperado: Ô Zé, cadê você? Foi tirar água do joelho, homem?" Ficaram parados ali por cerca de 15 minutos, quando notaram que algo estranho tinha ocorrido. Zé Malaquias não respondia, e a neblina impedia a visão de campo aberto através da mata. João disse ao companheiro: "Vamos continuar andando. Quem sabe a gente tromba ele ali na frente, compadre. Temos é que sair daqui. Se lá em cima acharmos a saída e ele não, chamamos alguém, sei lá, alguém que possa conhecer a região para vir pegar ele depois.
O que não podemos é ficar parados aqui até anoitecer. O desespero e a aflição era tão grande em sair dali que João nem discordou do colega e seguiram de vez, enquanto gritavam o nome de Zé para ver se caso se cruzavam ali meio ao caminho. Mas nada. Somente o silêncio e o barulho dos pássaros respondia ao desespero dos dois. De repente, como se fosse um sonho, escutaram o barulho de uma carroça e o relinchar de cavalos. A estrada com certeza estava ali na frente. Correram na direção e finalmente encontraram. Pararam o carroceiro, que passava bem ali no meio da estrada com sua carga, pedindo ajuda, retratando o sumiço do amigo, inclusive. Quando o homem, que aparentava mais ou menos uns 60 anos, deu uma gargalhada sarcástica e lhes respondeu: "Cês estão louco, é? Não entro nesse mato aí nem que a vaca tussa. Moro aqui desde que eu era moleque e conheço, se conheço histórias de gente, até de bicho, que entrou aí e nunca mais voltou. Cês tiveram muita sorte." Sem alternativas, com muita fome, frio e preocupados, seguiram a carona com o homem sem mais comentarem sobre o assunto. Chegando na cidade, após comunicarem os parentes que estavam bem, com exceção de Zé que tinham sumido, procuraram a polícia, que de início suspeitou de um crime contra o amigo. E em seguida, junto com os policiais, foram até lá e deram buscas para encontrar Zé Malaquias, mas nem sinal do pobre coitado. 3 dias depois, quando o delegado que cuidava do caso já pensava em abrir um inquérito contra João e Pedro, chegou um telefonema na delegacia dizendo que Zé Malaquias tinha sido encontrado no município vizinho, ou seja, em Paranapiacaba, bem debilitado, confuso e sem se lembrar de quase nada, ou mesmo de como foi parar naquela vila. Dias depois, Zé acabou se recuperando e todos seguiram suas vidas normalmente. Mas os 3 evitaram falar sobre os detalhes do caso até 1985, quando, após o falecimento de João Alberto em um acidente de carro naquele mesmo ano, Pedro começou a espalhar o que aconteceu na época em que se perderam na tal mata amaldiçoada pelos indígenas. Durante muito tempo, o caso ficou conhecido na região como o desaparecimento dos pescadores do bairro de Varinhas. Em virtude da comparação de fatos semelhantes ao icônico filme de terror, decidimos aqui batizá-lo de A Bruxa de Blair do Brasil. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixando apenas um recado para quem quiser acompanhar os outros vídeos da série Vídeo Mistério, eu estou deixando aqui embaixo o link da playlist e também lá do nosso blog, onde nós temos muito mais histórias para vocês curtirem. Combinado?